Fala boleiro, está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais essa resenha. Fala Daniel, bom dia cara. Fala Marcelão, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Podcast Boleiro, no podcast da família brasileira que o Brasil aprendeu a amar. Então, dando início aí mais uma resenha aí bacana que a gente vai ter hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de assunto polêmico, que tá dando o que falar aí na internet. Vamos ver o que vai dar, que não envolve só futebol, envolve saúde pública. Então, é exatamente isso que você pensou. A gente vai falar dessa tão comentada a volta do público aos estádios, a gente vai expor aqui nossas opiniões, passar um pouquinho de informação para você. Então vamos que vamos, Marcelo, porque esse programa de hoje promete, mas só pode prometer depois da nossa vinheta, né? É verdade, promete e cumpre. Então que agora o editor cumpra a promessa de soltar a vinheta. Solta essa vinheta logo, editor! Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Com nossa vinheta devidamente já tocada, já podemos dar início ao nosso programa, né, Marcelo? Então a gente vai começar aqui a nossa resenha, o nosso debate, a nossa conversa, como vocês queiram chamar, porque essa semana praticamente aí caiu uma bomba, né? Desde semana passada já, né? Caiu meio que uma bomba aí no futebol brasileiro, quando o prefeito do Rio de Janeiro, né, o excelentíssimo senhor Marcelo Crivella, simplesmente disse que ia ter público no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser em outubro esse jogo, já no iníciozinho de outubro, e aí começou aquele burburinho, mas espera aí, vai voltar só no Rio de Janeiro e vai voltar com um terço da capacidade, o jogo seria no Maracanã, ou seja, 20 mil pessoas no Maracanã, e assim quase de um dia para o outro, 2 semanas depois que anunciou vai acontecer isso. Então, e aí veio o presidente do Corinthians, André Sanches, dizendo que se tivesse público só no Rio de Janeiro, o Corinthians abandonava o campeonato. E aí começou o debate, aí começou realmente o debate nacional, se volta ou não volta o público nos estádios. O que aconteceu é que levaram esse protocolo aí, essas palavras novas que a gente está aprendendo aí nessa pandemia, protocolo está entre elas, levaram o protocolo aí para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde simplesmente aprovou a volta do público em 30% da ocupação dos estádios no Brasil todo. Então, não ficaria restrito só ao Rio de Janeiro, seria ao Brasil todo, tá liberado o teu público, e aí vai de cada município, de cada cidade, como é que vai ser nessa reabertura, se vai poder, se não vai poder. E aí a CBF convocou, né, uma reunião com os clubes, uma reunião virtual. Para você que está nos ouvindo agora, se você está ouvindo assim que esse podcast saiu às 5 horas da tarde de quinta-feira, essa reunião está rolando, porque a reunião está marcada para quinta-feira, 4h30 da tarde, a videoconferência entre os clubes para decidir como vai ser essa volta do público. Então já vou convidar aí o Marcelo para falar um pouquinho disso. Agora a gente quer saber a sua opinião, Marcelo, vendo toda essa movimentação aí dos clubes, do governo, né, da Prefeitura do Rio, do Ministério da Saúde liberando, da CBF convocando aí reunião. Então, como vai ser essa volta do público aí? O que você está achando? Qual a sua opinião? Você acha que é o momento certo? Você acha que com certo protocolo dá para voltar? Ou então só quando tiver vacina? Fala aí que agora o espaço de fala agora é teu. Então, a minha opinião sobre isso é que um jogo de futebol é um grande evento. E você que deve estar se perguntando agora o que eu considero um grande evento, é um evento que mobiliza muitas pessoas, cerca de 20 mil no caso, e se liberar vão as 20 mil, porque as pessoas estão com saudade de estádio, as pessoas estão com essa necessidade, né, iminente de voltar para a bancada, então vai esgotar os ingressos, isso eu tenho certeza, onde liberar vai esgotar. Talvez não em todas as cidades, mas aqui no Rio eu tenho quase certeza absoluta que vai. E como assim um grande evento? Mobiliza, além das pessoas, a polícia, uma organização do lugar, né? As demandas que tem que ter para um jogo, enfim. É uma mobilização muito grande num período em que está difícil para se mobilizar, ainda está complicado, está fragilizado. Tudo bem que dá uma flexibilizada, alguns lugares já estão liberados, mas, cara, não foi liberado grandes eventos ainda.
O jogo de futebol seria, em tese, o primeiro grande evento a ser liberado desde que começou essa flexibilização, a vacina não saiu, então eu acho que é muito irresponsável por parte dos órgãos da CBF, do governo do estado, do Ministério da Saúde, que é um desministério também, né? Um termo que a gente gosta de usar aqui no Boleirando, né? Que é o des. A gente tem o nosso desgovernador do Rio de Janeiro também, né? O péssimo Marcelo Crivella, que presta um desgoverno também. Enfim, é muito complicada a situação, porque quando você olha para o seu próprio nariz é muito fácil. Os caras vão fazer reunião por videoconferência, porque se encontrar presencialmente é difícil, né? É ruim. Mas o torcedor pode, né? Com todo respeito, eu não consigo entender o que se passa na cabeça desses caras, porque é muito difícil você não ter essa empatia para com o próximo, de apenas você perceber só de olhar e deduzir que é irreversível, sabe, no momento, o quadro de saúde sem uma vacina. Porque é complicado você fazer um evento do porte de um jogo de futebol, porque as pessoas podem falar, ah, é só um jogo, é 90 minutos ali e acaba, mas, cara, são 20 mil pessoas num espaço, desfrutando de um grande evento num momento de pandemia. A pandemia não acabou. Flexibilizou, mas não acabou. Eu acho que você ir no Maracanã para 20 mil pessoas não é a mesma coisa que você ir no mercado, ou, tipo, ir no bar com as devidas e protocolos, né, que estão sendo seguidos. Estádio de futebol é complicado, cara, é muito difícil. Você vai falar, ah, vai sair um gol, não pode se abraçar, não pode comemorar junto. É complicado, cara. Eu acho que não é o momento, definitivamente não é o momento para voltar com grandes eventos em geral. E eu não falo só de futebol, eu falo de shows também, enfim, coisas do tipo. É muito complicado, mas eu acho que agora não tem mais o que fazer, né? Já foi liberado, vai ter as partidas. Isso é algo que não é do nosso controle, não é da nossa alçada mais, é com os caras. Mas se for ter, né, que pelo menos eles sigam as recomendações da OMS, né? E reduza mesmo, não libere mais carga de ingresso, não libere a galera de ficar aglomerada do lado de fora ali, né? A galera que não for assistir o jogo dentro do estádio, que não fica ali do lado de fora, porque é complicado, né? Quanto mais gente, pior nesse caso. Então, fica na mão dos caras. E também vou deixar uma adendo aqui, que eu vou dar razão pro Andrés, já acho que não é justo se liberar aqui e não liberar lá, entendeu? E agora parece que já liberou em todos os lugares, né? Como bem citou o Daniel. Mas se fosse liberado só no Rio, eu estaria totalmente a favor do Andrés de não entrar em campo. Eu daria total razão para ele, como eu tô dando razão agora. Ele não tem culpa nenhuma, sabe? Desse protocolo de início, né, ter sido para Rio de Janeiro e tal, e não ter envolvido o São Paulo e o Corinthians, que é o clube dele, né? Então, desde que eu li essa notícia, eu sempre dei razão pro Andrés, porque ele estava certo na declaração dele. Não é justo, tem que ser 2 pesos, 2 medidas, igual para todo mundo. E é isso, Daniel. Bom, começando se for para concordar com alguma coisa que eles estejam fazendo, não concordo com absolutamente nada, mas se for para concordar com alguma coisa que você estava falando, aí sim. Mas, cara, eu começo dizendo que para mim isso é um crime contra a saúde, cara. A gente está aí há 6 meses nessa batalha para tentar diminuir, para tentar salvar o máximo de vida, para tentar diminuir os casos. A gente tem conseguido aí no último 1, 2 meses, diminuir a média diária, né? Mas também depois de 6 meses que essa doença começou, a gente viu gente morrendo aí 2, 3 meses seguidos, 1.000 mortes por dia. E aí no momento que você vai estar diminuindo o número de casos, está diminuindo o número de contaminação, você simplesmente quer soltar uma bomba no país. Você simplesmente quer voltar com um evento que, no caso do Maracanã, por exemplo, vai reunir 20 mil pessoas no mesmo espaço. E não é que essas 20 mil pessoas dentro do estádio, provavelmente elas vão estar distantes uma da outra, mas do lado de fora, entrando ali na rampa, voltando no transporte público, você realmente quer correr esse risco? O governo quer realmente correr esse risco? Cara, para mim isso é impensável, você voltar com o público agora. E aí vai ter galera dizendo, sempre tem, né? A galera que eu acho que falta um pouquinho de massa encefálica, sempre tem. Ah, mas vai quem quer. Ah, se tu não quer ir, tu não vai. Mas não é assim, cara. Simplesmente não é assim, cara. A gente sabe que essa doença é uma doença de contaminação, ou seja, não depende de eu querer ir ou não ao estádio. Se eu for infectado, eu vou infectar pessoas que estão do meu lado. Então, tem toda essa coisa dessa responsabilidade, né, cara? Porque a gente vive em sociedade, então não dá pra gente falar, não dá pra gente ficar nessa opinião de vai quem quer. Então, porque esse vai quem quer, se contaminar, pode contaminar a família dele, pode contaminar colega de trabalho, pode contaminar vizinho, pode contaminar alguém
quando foi no mercado. Então, você abrir mais espaço, cara, para esse tipo de contaminação, você abrir mais um grande espaço, assim, um grande evento que pode servir como uma bomba de contaminação, cara, para mim isso beira o crime contra a saúde. Então, para mim é totalmente impensável você abrir um estádio de futebol num momento como esse. A gente já está vendo aí praia lotada no Rio de Janeiro, o que não era certo, né? Porque não está liberado você ficar na areia, mas mesmo assim as pessoas vão, e aí o Estado também não tem controle nenhum, porque a autoridade não existe aqui no Rio de Janeiro, né? A autoridade só está aqui para servir de fachada, ou então para ser preso. Então a gente está vendo aí gente ir para a praia, aqueles barzinhos da Zona Sul lotado, todo mundo sem máscara. Aí eu sei que também é difícil botar na cabeça dessa população que não respeita nada disso, dizer que ele também não pode ir em estádio, né? Porque a pessoa está indo para a praia, tá indo para essas aglomerações todas, tá andando sem máscara na rua. Então, estádio é só mais um local, né? Então, deve ser aquele tipo de gente que às vezes pegou o corona e aí ficou assintomático e falou: não, essa doença não é séria, não, mas tem 135 mil pessoas, 140 mil pessoas morrendo no país. Então, eu acho que essa responsabilidade, principalmente do governo, cara, quando se parte do governo, cara, é aí que a gente vê que não, sei lá, cara, acabou. Quem manda no país está simplesmente abrindo as pernas para que 20 mil pessoas entrem num estádio e fiquem lá. E aí vem a declaração estapafúrdia do ex-prefeito do Rio de Janeiro, dizendo que se você abrir o estádio, você vai tirar a gente da praia. Cara, isso é piada de mau gosto, isso beira um crime, cara, pelo amor de Deus. Tem jogo 9h45 da noite, e aí, essas pessoas que estariam na praia 9h45 da noite? Óbvio que não, cara. Se voltar com o estádio de futebol agora, que essas pessoas, cara, os jogadores, mal ou bem, vamos entrar aqui não vamos entrar aqui na discussão se era para voltar futebol ou não, eu ainda acho que na época que voltou não era, mas mal ou bem, os jogadores estão sendo testados, né? Todo mundo que participa ali do jogo está sendo testado, jornalistas, comissão técnica e tal. Então você tem esse controle de quem está contaminado, quem não está. Agora, o torcedor, você vai fazer 20 mil testes para saber quem é que está contaminado ou não? Você vai ter o controle de que todo mundo vai estar com a máscara certinho, de que ninguém vai meter a máscara no queixo, como a gente vê isso na rua toda hora, de que ninguém vai se abraçar, ninguém vai tirar a máscara e começar a gritar. A gente já tá vendo isso, cara, em protestos de torcida, cara. O nego tá indo pra porta de aeroporto, pra porta de clube, pra protestar, todo mundo sem máscara, gritando um na cara do outro. Sabe? A gente viu também agora, último final de semana, o Daniel Alves na resenha com os amigos, tocando pagode, todo mundo cantando um na frente do outro. Nem o jogador tá tendo essa consciência, imagina o torcedor, cara. Então, para mim, cara, voltar com o público, você colocar 20 mil pessoas dentro de um estádio, repetindo no caso do Maracanã, né, em outros estádios vai ser até menos, mas mesmo assim, você colocar essa quantidade toda de pessoas dentro de um lugar, cara, ainda no meio de uma pandemia que a gente está lutando e está lutando todo dia, todo mês, a gente vê o número de casos todo dia, a gente está lutando para esse número baixar, só que aí, mesmo numa semana que baixa, no Rio de Janeiro está assim, né, numa semana que baixa, na outra já sobe de novo, e aí começa a ocupar leito de UTI de novo. Então, cara, você, em vez de esperar aí 2, 3 meses, a gente está em setembro aí, todo mundo diz que essa vacina vai chegar lá para janeiro, para fevereiro, em vez de esperar 2, 3 meses para liberar geral, né? Porque aí volta com vacina e tal, volta todo mundo seguro. Aí não, cara, vamos precipitar essa volta e vamos ver o que vai acontecer, correndo o risco de infectar mais gente, de morrer mais gente. E aí, cara, o Brasil, para mim, só regride. E também tem outro fato, cara, de que a Inglaterra, não sei se você viu essa semana, falou que nos próximos 6 meses não volta futebol. E por quê? Porque eles estão com medo de ter uma segunda onda. Eu acho que a gente aqui, a gente ainda não aprendeu, a gente, no caso, a população, a gente ainda não entendeu muito bem esse caso da segunda onda, porque a gente ainda está na primeira, né? Que ainda está tendo 700, 800, 900 mortes por dia, né? O que acontecia lá na Itália, lá no início da pandemia, né? Que era o mais grave aqui, né? Na diminuição ainda está acontecendo, né? De 700, 800, 900 mortes por dia. Então, o brasileiro simplesmente está convivendo com o vírus e está falando, vamos conviver com ele mesmo e é isso aí, né? Vamos voltar à nossa vida ao normal e é isso aí. Joga a torcida. Se bobear, já aparece alguém falando, vamos fazer um Rock in Rio aí também em outubro, vamos abrir para todo mundo, bota 700 mil pessoas lá na Cidade do Rock, só falta isso também. Vamos fazer Réveillon com 1 milhão de pessoas lá em Copacabana. Vai dar ruim não, imagina. Cara, é sensacional o Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo, tudo, né? Que o que tem de gente aí, cara,
Sei lá, cara, é até difícil você vai, pior você vai ver comentário em rede social, cara, aí você só fica pior, cara, porque você vê o que vê de comentário, cara, falando, vai quem quer, ninguém tá reclamando, não sei quem, não sei que lá. É impressionante a capacidade do torcedor brasileiro, do público brasileiro, do povo brasileiro, de realmente brincar com coisa séria, Marcelo. Concordo, cara. E acho que o maior mal do brasileiro é ser muito imediatista em todos os sentidos, porque ele quer alguma coisa e tem que ser agora. Eu quero voltar com o futebol, tem que ser agora. Eu quero voltar com o público nos estádios, tem que ser agora. Um exemplo disso foi até o próprio Flamengo, né, que foi um dos clubes que mais apressaram essa volta, né, que forçaram, que voltou a treinar antes de todo mundo, né, até quando o governo do estado, a CBF, não tinham liberado, né, o Flamengo voltou e dane-se, né, para não falar uma palavra de baixo calão. E é complicado, porque hoje o Flamengo é o clube que pede, né, para anular um jogo, porque teve jogadores que foram infectados e tá, né, sendo prejudicado por isso. Mas ele não viu lá atrás quando ele foi egoísta e foi o primeiro a voltar, sabe? Eu acho que falta muito isso pro povo brasileiro no geral, e isso também se aplica no futebol, né? Porque eu acho que todos os nossos atos refletem as ações que a gente toma e não é diferente no esporte, porque é aquilo, né? A atitude dos caras foi o que influenciou, sabe? Para que tudo acontecesse. Eu acho que se o Brasil não fosse tão imediatista, a gente poderia ter uma solução melhor para lidar com o vírus, estaria numa situação muito tranquila, como está em Portugal, por exemplo, como está em outros lugares do mundo, que já está mais controlado, já está bem tranquilo, que você pode sim retomar as atividades. Eu vi hoje uma notícia maravilhosa, um comunicado do Real Madrid, em que no teste feito por todos os jogadores e funcionários do clube, ninguém foi diagnosticado com o Covid-19, ninguém testou positivo, né? Então isso é maravilhoso, porque você vê que é um lugar que é sério, que tipo, lidou de forma séria com a pandemia, com tudo que aconteceu, enfim. O brasileiro foi irresponsável em muitos momentos, mas acho que o principal de tudo é que foi imediatista. Quis voltar com tudo no momento em que não dava para voltar e no momento em que a gente está se organizando para voltar futuramente. Eles querem, mais uma vez, de imediato, voltar com grandes eventos, que é uma irresponsabilidade, ao meu ver. Sabe? Eu acho que voltar com serviços essenciais e outras coisas mais banais, eu acho até tranquilo, de acordo com que as medidas sejam tomadas, mas grandes eventos é muito, muito, muito complicado, porque envolve coisa demais, muita coisa mesmo. Então, eu deixo essa opinião, assim, de maneira geral, que foi irresponsável a decisão por parte do governo do estado, né, da CBF, do Ministério de Saúde, que são todos desgovernos e desministérios e desgovernantes, na minha opinião. E fica a nossa indignação, né? O Boleirão não é a favor disso, nunca vai ser. A gente é pró-vida, sempre vai ser, e é aquilo, né? Crivella, com todo respeito, sai, cara. Só sai, só pede teu cargo aí, entendeu? Entrega logo. Felizmente já tá acabando o teu mandato, entendeu? E vai ser o melhor para todo mundo, cara. Você achei que só prejudicaria o povo mesmo, mas prejudicou o futebol também, infelizmente. De certa forma, a gente está sendo mal visto pela sociedade aí, não é, Daniel? E aí a gente vai entrar em outra discussão, né, que é o porquê, assim do nada, simplesmente o prefeito chega e autoriza. A gente sabe que a gente vai passar agora por um período eleitoral, né? E então o prefeito tá com a corda no pescoço, tá quase para sair. E, cara, para mim essa é uma decisão meramente política, para mim de querer tentar angariar algum tipo de voto, porque a gente sabe, a gente está vendo o quanto de gente negacionista tem nesse país e o quanto disso pode agregar voto, né? E então, cara, tá chegando a parte da campanha política, o prefeito vai fazer de tudo, vai tomar um monte de decisão que tente agradar essa galera. E você falou do Flamengo, cara, e cara, só explicando para quem tá ouvindo aqui agora, a gente sabe que eu sou tricolor, que o Marcelo é vascaíno, e a gente não tá querendo criticar o Flamengo porque é o Flamengo, porque é o rival. A gente está criticando porque é a diretoria do Flamengo que está tomando esse tipo de decisão. E a diretoria do Flamengo claramente, cara, claramente foi lá fazer lobby com o Crivella para voltar ao estádio, para voltar o público para os estádios, cara. Porque só eles se manifestaram a favor. E isso aqui eu não estou falando chutando, supondo, o Marcos Braz, diretor de futebol, falou isso, que
que não viu porque não podia voltar se tinha outras praças esportivas voltando, né, em outros países. Então, cara, para mim é uma responsabilidade disso. Eles estão claramente visando o dinheiro, cara, porque eles no primeiro semestre fecharam com um déficit de 20 e pouquinhos milhões, que era basicamente ali o dinheiro que provavelmente a bilheteria entraria, né? Porque o Flamengo não teve público, não pode ter público e tal. Então eles estão querendo reaver esse déficit minúsculo até que eles tiveram, na estoque eles estão jogando na conta do perigo para a população, cara. Então, eu acho isso muito errado. Eu acho que os dirigentes, cara, eles não podem só pensar hoje em questão de como é que eu vou fechar minha conta do mês, cara. Principalmente um clube rico como o Flamengo, um clube que recebe tanto de televisão, de patrocínio, de venda de jogador. Cara, não dá para você tentar se enrolar aí desse jeito até o finalzinho do ano, aguentar mais 3 meses com outro tipo de fonte de receita. Você tem que realmente expor a sua torcida, você tem que realmente expor a população a esse perigo. E aí eu espero que os outros clubes também, cara, botem a mão na consciência. Eu sei que tem muito clube aí morrendo aí financeiramente, mas, cara, pelo amor de Deus, não dá para o time de futebol ser alheio à sociedade. Não dá para o time de futebol falar, vamos votar com o público porque, poxa, eu tô fechando com déficit. Não, e aí que se dane, vamos botar 10 mil, 20 mil pessoas no estádio, mas o que importa é se eu vou fechar com um pouquinho menos de déficit, com um pouquinho mais de superávit. Pelo amor de Deus, cara. Futebol não pode ser alheio à sociedade. Aparentemente, em todas as partes do mundo, né, não é só aqui no Brasil, não, parece que o futebol é algo solto da sociedade, né, que tudo o futebol pode, tudo o futebol é permitido. Por exemplo, como a gente vê esse caso aí do Flamengo e do Barcelona de Guayaquil, né? Poxa, você teve em massa, né, quantidade de jogadores infectados ali, chegou a prefeitura de Guayaquil, né, tentou interditar o estádio, depois a Conmebol foi lá falar, não, mas não sei o que lá, e simplesmente autorizaram o jogo. Então, você vê que o futebol passa por cima de tudo. O futebol, aparentemente, tem vida própria e é maior que o governo do mundo, né? Porque aparentemente o futebol consegue tudo. A FIFA conseguiu mudar um monte de lei aqui no Brasil para conseguir fazer os estádios aqui, para conseguir passar por um monte de regulamento aqui no país para conseguir fazer os estádios, para conseguir tomar conta de rua, para conseguir tomar conta de não sei o quê. Aparentemente, o futebol é capaz de passar até por cima da Constituição de um país. Então, cara, a gente, enquanto analista de futebol, enquanto torcedor, jornalista e tal, a gente tem que pensar qual o papel do futebol na sociedade. A gente vai realmente passar essa impressão de que o futebol pode tudo, de que nada está acontecendo na sociedade e que o futebol é a coisa mais importante do mundo, onde a gente vai realmente ter a noção de que o futebol é uma das coisas que a gente gosta, que a gente ama realmente, mas, cara, não pode ser. O futebol não pode passar por cima de tudo, o futebol não pode estar alheio ao que está acontecendo no mundo. E aqui no Brasil, isso no mundo, né, na Europa, alguns lugares melhoraram, se alguns lugares têm um pouquinho menos de casos que outros e tal. Aqui no Brasil não é assim, cara. Aqui no Brasil a gente está diminuindo os casos a passo de tartaruga. A gente não está em condição de ficar se comportando como se tudo tivesse umas mil maravilhas. Não dá para a gente falar para o torcedor, vai para o estádio, para o cidadão, vai para a praia, porque eu sei que você está cansado de ficar em casa. Não é questão assim de estar cansado de ficar em casa, não. É questão de que o vírus está correndo aí, não tem uma vacina e a propagação ainda está alta, porque o número está diminuindo, mas está diminuindo muito baixamente, lentamente. Baixamente, se essa palavra existe, mas está diminuindo muito lentamente, né? Então, cara, a gente está simplesmente entediado da quarentena e está colocando a nossa vida em risco. Vamos lá, vamos se divertir, e se acontecer, aconteceu. E a gente já está aí com 140 mil mortes no país. Então, cabe aos clubes, cabe aos governos lidarem de forma séria, cara, porque eles não estão lidando de forma séria. Para mim, a partir do momento que você abre um estádio de 20 mil pessoas, para mim você não está lidando de forma séria com um problema tão grave quanto é. O que no Brasil, nos últimos anos, matou 140 mil pessoas em 6 meses? Provavelmente não tem nada que matou 140 mil pessoas em 6 meses, o mesmo motivo, no caso. Então, cara, até quando a gente vai se comportar como se nada estivesse acontecendo, como se a vida estivesse normal, sendo que ela não está normal. E aí esse papo até transcende o futebol, quando falam em querer voltar à escola. É a mesma coisa. Então, a gente vê que a sociedade como um todo ainda está... Eu sei que essa pandemia é uma coisa bem nova para a gente nunca viveu isso. Mas tem certas coisas, né, forma de lidar, cara, que é meio óbvio. Então,
é difícil. A gente vê que o futebol é só um reflexo da sociedade, só que às vezes o futebol simplesmente passa por cima da sociedade. É isso que eu não entendo, isso que eu não consigo concordar de jeito nenhum. Pois é, né, cara? Em resumo de tudo que a gente falou hoje, a ganância do ser humano é muito maior que a empatia, pelo que a gente enxerga, né? Porque o ganho próprio, né? Por exemplo, você ganhar uma reeleição, você ganhar uma renda a mais, né? Não ficar em déficit financeiro, vale muito mais do que pôr a vida das pessoas em risco, pelo menos na cabeça dessas pessoas. E é triste, cara. É triste você observar um cenário em que isso fica tão evidente, né? A gente não precisa ser nenhum gênio para poder perceber isso. Qualquer pessoa racional que liga os pontos, né? Que liga os fatos, percebe que contra fatos não há argumentos, é isso mesmo, e ponto, se eles vierem discordar, a gente vem com os fatos e prova que é o que está acontecendo, que é isso que eles estão fazendo, e é triste, cara, é complicado mesmo, é uma parada que a gente tem que refletir enquanto sociedade, né, se a gente enxerga humanos, mas consegue enxergar a humanidade também, porque eu acho que está faltando, e acho que eles deveriam olhar para a própria família, né, deles, para poder ver se assim eles perceberiam o quão ruim eles podem estar sendo nesse momento, né? Porque para algumas pessoas é só assim que funciona, né? Só dói quando afeta alguém que é próximo de você. Então, eu não desejo o mal para a família de ninguém, muito pelo contrário, desejo só o bem, mas desejo que eles olhem assim para a própria família e tentem imaginar o quão ruim que seria se acontecesse algo do tipo com eles, sabe? Algo que afetasse diretamente a eles mesmo, de forma próxima ali, no cotidiano, na vivência. Porque assim, na minha opinião, não é nada diferente disso, sabe? Eles deveriam sim ter mais humanidade, Daniel. Então é isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um podcast para vocês. Gostaria de agradecer a audiência e presença de todos que estão aqui nos ouvindo. Mandar um salve, um abraço especial para toda a galera que nos acompanha. E é nóis. Estamos juntos, pessoal. Até semana que vem. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado a todos vocês que têm nos escutado, que têm nos dado essa audiência maravilhosa semana após semana. Que tudo isso que a gente falou no podcast de hoje possa entrar no coraçãozinho de vocês, na mente de vocês e possa fazer vocês refletirem também. Mas para vocês não perderem nada do Boleirando, já segue nossas redes sociais, tá aí na nossa descrição aí embaixo também, mas eu falo para vocês aqui também, o nosso Instagram e o nosso Twitter é @boleirando_real e Boleirando Futebol Clube no nosso YouTube, Spotify e Facebook, então já fica ligado aí quando soltarmos nossos podcasts, nossos conteúdos, você não perder nada. Por hoje é só, galera, até a próxima. Valeu!